Bom dia, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Dando continuidade nos nossos estudos no livro de Salmos, hoje, Salmo 19, amém? Louvado seja Deus por estarmos vivos, de pé, pela oportunidade que Deus tem nos dado, amados, de estarmos de pé, vivos, amanhecer, abrir os olhos a cada dia. Temos que ser gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Então, eu quero compartilhar com vocês do Salmo 19, fazendo um resumo, que é um salmo que tem somente, amados, 14 versículos. E aqui nós vemos Davi mostrando a você e a mim que o Criador do universo, ele é aquele que determinou, que ortogou toda a lei. E ele é digno de louvor, de adoração e obediência, né? Ele fala aqui que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento é, proclama a obra das suas mãos. Eu acho isso tremendo. Ele diz assim também: um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E aí ele vai falando. E eu acho tremendo, o verso 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, aqui ele fala de uma revelação natural. Onde é que está essa revelação? Ele fala os céus, ele inclui o sol. Eles falam que os céus, o sol, se a gente pode até acrescentar a lua, as estrelas, né? Falam da glória de Deus. E quem é que vê esta revelação? Ele diz aqui, o verso 3 e o 4, que as pessoas de todo o mundo podem perceber essa proclamação silenciosa de Deus. Isso naturalmente, quando você levanta os seus olhos para os céus, você vê as nuvens. Você já viu aqueles dias bonitos, claros, que as nuvens parecem flocos de algodão? É maravilhoso, é tremendo, e você pode adorá-lo, assim como Davi faz aqui nesse salmo. Então, depois, Davi, ele fala de uma revelação nesse salmo, do versículo 7 ao 14, uma revelação sobrenatural. Davi descreve a palavra de Deus, do versículo 7 ao 9. Ele fala o que ela é, a palavra de Deus, que é perfeita, é confiável, é justa, é clara, é verdadeira. E ele fala o que a palavra faz. Ele diz assim que a palavra restaura a alma, faz do simples sábio, traz alegria ao coração, confere a minha, você, a perspectiva da nossa vida. E Davi, ele expressa aqui com as suas palavras que ele deseja a palavra de Deus. E como é que ele a vê? Declarando aqui nesse Salmo 19, no versículo 10, Davi fala assim: Davi considera a palavra de Deus mais preciosa que o ouro e mais doce que o mel. Verso 10, ele fala assim para nós: olha, eu vou ler o 9 e vou ler o 10. Ele fala assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, quer dizer, corrigido, né? A grande recompensa em obedecer-lhes. Então é assim que Davi vê a palavra de Deus. Ele fala aqui que ele estima a palavra de Deus, que Davi sabe que a palavra de Deus pode mantê-lo afastado do perigo, do pecado. Assim eu quero compartilhar com vocês, amados, o que a palavra de Deus fala para nós. Deus fala através das obras das suas mãos, para você e para mim. Até mesmo eu quero compartilhar pessoas que vivem fora da vontade do Senhor. Eles sabem discernir o certo do errado.
e a realidade de Deus, porque esse Salmo 19, do verso 1 ao 4, ela nos diz que a própria natureza testifica do poder e do plano divino, daquilo que Deus criou. Quando você olha para as plantações, para as nuvens, para os céus, para as árvores, para o ser humano, você vê a obra da mão de Deus. E eu quero encorajá-los a dedicar um tempo para você olhar o que Deus criou. E a principal mensagem que Deus nos transmite através da natureza é que ele existe. Nada foi feito por acaso. Se você ler Gênesis 1, nós vamos ler o capítulo todo, decorrendo versículo por versículo, ali a obra do Criador, né? Deus falando como foi que tudo se formou, tudo se criou. Então, é uma revelação importante para nós, porque a Bíblia diz para você e para mim que antes de você e eu chegarmos a Deus, a qualquer lugar com Deus, nós devemos primeiramente crer que Ele existe. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está no livro de Hebreus. E nós podemos crer em Deus, porque a Bíblia diz que Ele deu a cada pessoa. Isso também está no livro de Romanos. Ele deu para cada um de nós, para cada pessoa, uma medida de fé para crer nele. Então, muitos podem até dizer: ah, mas não tenho fé suficiente. Você tem fé. Basta, não tem medida de fé. É bíblico que Deus deu a cada um uma medida de fé. Então, a sua fé, ela vai ser acrescida. Se você quer ter uma medida de fé grande, você vai ter que estudar a Bíblia, orar, buscar a Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o exercício da fé, eu quero dar um exemplo. Quando você vai à academia, você quer criar músculos, você tem que se exercitar, não é verdade? O exercício da fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que lê-la, você tem que estudá-la. E as primeiras palavras da Bíblia nos dão a primeira lição de fé. Quando você lê lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, muitas pessoas reconhecem que Deus existe, mas elas não aprendem a se relacionar com Ele diariamente. Amados, é por meio da graça. Deus tenta nos alcançar todos os dias. E Ele nos lembra, a mim e a você, sobre Ele por toda parte onde você vai. Ele deixa para você pistas que anunciam a presença dEle claramente. Ele fala para nós que nós não precisamos viver com medo na palavra. Vocês não precisam se preocupar na palavra. Eu estou aqui. Deus quer estar envolvido com você e comigo nas nossas vidas, em todos os segmentos das nossas vidas. Amado, se Ele dedicou tempo para guardar, a Bíblia fala que todas as suas orações, todas as suas lágrimas são guardadas em odres de ouro lá nos céus. Ele fala para nós que todo cabelo seu, da sua cabeça, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem e eu tenho. Então, é muito claro para você e para mim que Ele se preocupa conosco, né? E nós vemos nos livros da Bíblia, nos evangelhos, né? Em Mateus, por exemplo, ele fala sobre os lírios do campo, sobre os pássaros dos céus, né? E nós devemos meditar na palavra de Deus, na forma como Deus alimenta os pássaros. Então, ele se importa com você e comigo. Se ele se importa com as árvores dos campos, com os pássaros que estão voando pelos céus, ele supre eles de uma forma maravilhosa. Então, lembre-se que ele se preocupa com você. Guarde no seu coração, palavra. Então, muitas vezes, é muito complicado as nossas vidas, é muito complicada, mas nós podemos aprender, amados, de acordo com a palavra de Deus, desfrutar de todas as coisas, até as mais simples que Deus criou, as mais poderosas, mais belas que Deus criou.
quando você e eu desfrutamos de um tempo com Deus, de leitura da Bíblia, de estudo da palavra de Deus. Amados, eu tenho feito esses estudos dos Salmos, eu tenho me maravilhado, eu tenho ficado assim, pensando no salmista, quando ele escreveu esses salmos. No versículo 14 desse salmo, Davi fala assim: olha para nós, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O salmista, ele está orando, falando, confessando com a boca dele, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Nós observamos aqui que ele tanto menciona a sua mente quanto a sua palavra, a sua boca, porque tudo que você pensa, você libera com a sua boca muitas vezes, na maioria das vezes, né? É porque a mente e a boca trabalham juntos e nós precisamos, amados, nos certificar de que as nossas meditações, que quer dizer os nossos pensamentos, sejam agradáveis a Deus, de forma que as nossas palavras também sejam aceitáveis a Deus. Amém? Deixo essa palavra para vocês neste dia, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar e de repartir com outros a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe ricamente.